Neste momento, Senhor, é o momento da Tua Palavra, é o momento da Tua Palavra entrar no coração, entrar nas vidas, entrar no visitante, no ouvinte, Senhor. Ó Deus, abençoa aquele coração que está desmantelado, aquele coração, Senhor, que não tem esperança de fazer nada na vida, aquele coração que está desperto a cair, Senhor. Ó Deus, vai cantando a Tua palavra, vai cantando com a Tua água da vida no coração e vai dando vida e vida com abundância. Quantos precisam, Senhor, da Tua palavra, mas não quer, Senhor, dobrar o torcer, não quer crer. Ó Deus Santo, vai dando providência, vai colocando a Sua mão poderosa sobre cada um, Senhor, e vai buscando de longe, de perto, e vai trazendo para ouvir Tua palavra. Ó Deus, vai plantando a Tua palavra sobre as vidas, sobre os corações, para que possa, Senhor, ser retido a Tua presença, Senhor. Ó Deus maravilhoso, vai fazendo uma obra na vida de cada um, nós todos sempre. Amém. Santa e amada parte do Senhor, agradeço a Deus mais essa oportunidade, uma semana toda pensando como Deus nos concede, mas pela honra e glória de Deus estamos aqui. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Eu lerei todo o capítulo para melhor entendimento dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Glória a Deus. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. A palavra diz: os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cleópas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como o principal dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenações de morte e o crucificaram. E nós esperamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive.
E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não os viram. E ele lhe disse, Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para longe, e eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele, Jesus, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-lhe e deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles contaram-lhes o que acontecia no caminho e como eles foi conhecido pelo partir do pão. Os pentecostais sentem dando glória ao Senhor Jesus Cristo. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Vou crer, não vou duvidar.
irmãos, esse texto que foi lido, ele nos fala a respeito de dois discípulos retornando da cidade de Jerusalém em direção a Emaús. Jerusalém, cidade de promessa, cidade de vitória, cidade de salvação. E aqueles dois discípulos, eles estavam saindo de Jerusalém em direção à cidade de Emaús. Emaús, uma aldeia pequena que simboliza retrocesso na vida, que significa retornar ao pecado. Jesus Cristo tinha morrido. Deus era promessa de salvação para Israel. Deus era promessa de libertação para o povo de Israel. Agora, Jesus tinha morrido e aqueles dois discípulos, eu creio que cabisbaixo, eles saíam de Jerusalém em direção a Emaús. Meus irmãos, existe sempre na nossa vida uma sentença, uma última palavra. Sempre existe aquela última palavra, a palavra final. E nós, às vezes, recebemos essa última palavra, e às vezes nós mesmos nos damos essa última palavra. Essa última palavra, ela pode ser uma sentença física, uma enfermidade, uma deficiência física dada por um médico. Olha, não tem mais jeito. O seu câncer não tem mais cura. Essa é a última palavra proferida. Essa é a palavra final. E muitas das vezes, essa palavra final não é a palavra que nós queremos ouvir. No casamento, nas crises conjugais, às vezes nós mesmos colocamos uma palavra na nossa vida. O meu casamento não dá mais certo. Então, a última palavra, ela foi proferida. Acabou o casamento, o casal se separa, acontece a divisão do lar. Em todos os campos da nossa vida existe uma palavra final. No nosso ministério, dentro da nossa igreja, na nossa vida, no dia a dia, sempre existe uma palavra final, e muitas das vezes essa palavra não nos agrada. E esses dois discípulos que saíram de Jerusalém em direção a Emaús, eles tinham colocado no seu coração uma última palavra. Eles tinham colocado no seu coração a última palavra. Esses dois discípulos, eles talvez tivessem feito parte do ministério de Deus, porque Deus, ele era seguido por muitas pessoas, muitos que vieram da Galileia. Ele tinha os discípulos mais próximos, os 12 que nós conhecemos, mas aquela multidão também eram discípulos de Deus. Aquela multidão, eles estavam acostumados de ver Deus operar maravilha no ministério terreno de Deus, que durou mais ou menos 3 anos e meio. Aqueles discípulos, eles viram Deus operar maravilha. Eles viram Deus, juntamente com os 12, andar sobre as águas, e Pedro compartilhar por esse feito. Aqueles
desafiar as forças da natureza, quando eles estavam naquele bonde, naquele barco, e aquela tempestade, e Jesus se encontrava lá dormindo. Então ele levanta e manda que o mar e o vento se acalmem. Então aqueles discípulos falavam: quem é esse que até o vento, até o mar, ele dá ordem? Eles viram Jesus perdoar uma mulher que tinha pecado contra a lei, uma adúltera. Quem é esse que até pecado sobre a lei perdoa? Aqueles discípulos, eles viram Jesus fazer um milagre extremamente maravilhoso, quando Lázaro já se encontrava 4 dias morto, e Jesus manda lá e manda tirar a pedra. Interessante dizer que esse foi um milagre muito especial, porque ele não só deu vida. Lázaro já estava morto há 4 anos, talvez há 4 dias, louvado seja o nome do Senhor. Talvez seu corpo já estivesse em decomposição. Eles acreditavam que Jesus era o Salvador de Israel. Era Jesus que ia libertar o povo de Israel de Roma. Era Jesus que ia tirar o povo de Israel das mãos de César. Existia uma profecia sobre Jesus, o libertador. Eles acreditavam que Jesus seria o rei, iria governar. Eles acreditavam que talvez Israel voltasse a governar, a reinar, como no tempo de Josué. Eles acreditavam que as muralhas de Jericó iriam cair, a cidade de Aia seria tomada. E agora eles veem aquele que seria o libertador naquela cruz, sendo o povo cuspindo na sua cara. Eles veem Jesus ser trocado por um criminoso de terceira categoria, Barrabás. Eles veem Jesus sangrando como uma pessoa normal. Eles veem Jesus sem força para aguentar simplesmente a chicotada do azorraia. Ele vê Jesus simplesmente com força para carregar aquela cruz. Ele já não tem mais força, mas ele seria o libertador. Está tudo acabado, mas eles ainda têm uma esperança. Não, esse é Jesus. Ele tem uma carta na manga. Ele vai, num momento espetacular, sair daquela cruz. Então Jesus, ele suspira e morre. Está tudo acabado. A última palavra foi dada em relação a Jesus. Não tem mais jeito. Meus irmãos, no versículo, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. No versículo 25. Oh, Jesus. No versículo 15 e 16, a Bíblia relata que quando aqueles homens iam caminhando, Jesus se aproxima deles e eles estão focados no problema e eles não percebem a presença do Senhor. Seus olhos estão como que vendados. Meus irmãos, há momentos na nossa vida de extrema dificuldade. Tudo está errado na nossa vida. Nós não conseguimos resolver nenhum tipo de problema, como aconteceu com o jovem, um problema atrás do outro, e nós ficamos focados naquele problema. É só derrota,
A minha vizinha, o meu pai ia me emprestar um dinheiro para mim resolver esse problema. Na última hora disse que aquele dinheiro não vinha. Recebi a notícia lá que o câncer do meu marido não tem mais jeito. Nós só temos que esperar para morrer, que ele vai morrer. Então, nós ficamos focados naquele problema e nós não percebemos quando Deus se aproxima da nossa vida. Nós nunca devemos deixar que o nosso problema seja maior do que o nosso Deus. Deus, Ele sempre lhe aproxima nos momentos mais difíceis da sua vida para lhe trazer o conforto. Se nós, quando estivermos com um problema, nós olharmos para o nosso problema e nós olharmos para nós olhamos para o nosso problema e nós olhamos para nós, o nosso problema vai crescer. Nós temos que olhar para o nosso problema e olhar para o nosso Deus, que é maravilhoso. Louvado seja o nome. Aqueles dois espias lá de Israel, eles viram um problema gigante na terra, uma muralha extremamente alta. Mas eles olhavam para o gigante, olhavam para a muralha e olhavam para ele. Olhavam para o gigante, olhavam para a muralha e aquele gigante cresceu. E aquela muralha cresceu de uma certa forma que eles disseram que aquela muralha chegou ao céu. E os outros dois espias foram lá e viram, realmente tem gigante na terra. Realmente tem a muralha, mas nós temos Deus. Nós temos Deus que pode nos salvar de tudo quanto é problema. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nessa noite, eu quero dizer que Deus, Ele se aproxima de nós, na nossa vida, de várias formas. Às vezes, Deus usa quem nós nos esperamos e nós não percebemos que é Deus falando. Lá em Atos 12:9, Pedro estava na prisão, quando o anjo chegou, vamos embora, levanta, vamos sair. Ele não estava acreditando, ele não estava sentindo que aquilo ali era um enviado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam tão descrentes que a Bíblia relata que as mulheres foram lá. As mulheres tinham prestígio. Naquela época as mulheres já eram prestigiadas por Deus. As mulheres foram lá, viram que o sepulcro estava aberto, veio, foi as primeiras que viram quando Jesus tinha ressuscitado, contaram a eles, eles foram lá, viram que estava aberto, mas não acreditaram. Assim mesmo são várias pessoas aqui dentro da igreja. Ouve a palavra todo dia, escuta falar de Deus todo dia e não acredita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles discípulos, eles colocaram no seu coração que essa era a palavra final. E eles foram falando isso para Jesus a respeito de que eles contando para Jesus tudo que tinha acontecido com Jesus. Então eles estavam falando para Jesus que estava tudo acabado, que o Cristo tinha morrido, que Jesus começou a indagar eles. Então eles estavam falando para o próprio Deus que essa era a palavra final. Meus irmãos, as coisas começaram a melhorar para aqueles dois discípulos quando eles convidam Jesus para entrar na sua casa. E diz o texto que quando chega já em Emaús, Deus queria ser convidado para entrar na casa dele, porque como está lá em Apocalipse 3:20, né? Eles que batem a sua porta. Se nós convidarmos a Deus e vai entrar, cear ele, então Deus faz como vai passar direto. E diz o texto que eles constrangem Jesus. Eles querem que Jesus entre dentro daquela casa. Ali começou a melhorar para aqueles dois discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles estavam ali falando para Jesus que tudo estava acabado, que aquela palavra a respeito da crucificação, que Deus tinha morrido, era a última palavra, então Jesus falou, que está aqui no versículo 25, 26. Jesus repreende eles
tardos de coração para crer em todos que profeta disseram. Porventura, não convia que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E Deus fala, nécios de coração, esta não é a última palavra. A última palavra não é a palavra de sexta-feira. A última palavra é a palavra de domingo. É a palavra que Cristo ressuscitou no quarto dia. O pecado não pode prevalecer sobre a palavra de Deus. A última palavra é que Cristo ressuscitaria no quarto dia. E Jesus falou para eles o que está escrito aqui no versículo 44. Depois que Jesus já tinha ressuscitado, que ele se encontra com os 12, ele disse: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Estas coisas são as vossas testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até quando o ato seja removido. Então, quando aqueles olhos entraram na cara de Deus, que Deus havia repartido o pão, se mostrou a ele, que seus olhos se abriram, que eles reconheceram para Deus, eles voltaram para Jerusalém, porque quando nós conhecemos a Deus, nós temos que proclamar, assim como quando nós aceitamos e reconhecemos que Deus é o único Salvador da nossa vida, nós temos que sair e pregar o Evangelho. E aqueles discípulos fizeram aqueles 11 quilômetros, correndo para Jerusalém, para contar os 11. Olha que Jesus ressuscitou. Deus tocou no coração dele, mas ele sem pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, o que é que eu quero dizer para meus irmãos? Meus irmãos, não deixe que o maior problema que você tenha lhe tire o foco de Deus. Não fique cego que seu problema não tem solução. Não desista jamais. Aqueles pescadores, como foi pescado, eles pescaram a noite toda, estavam lavando a rede, talvez já tivessem desistido, mas Deus se aproximou e deu a pesca maravilhosa. Então não se foque somente no seu problema. Olhe para esse Deus maravilhoso, olhe e obedeça, atenda, reconheça que Deus está sempre pronto para te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos fiquem com essa humilde palavra em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus.